Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos só relacionados a mães neste Dia das Mães. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Então vamos lá e vamos ver do que se trata esses relatos. Já me adianto aqui dando um feliz Dia das Mães para todas as mamães aí, principalmente a minha mamãe Maria. Vamos lá então. Cadê? Cadê? Aqui, nomes todos trocados, ok? Primeiro relato então é: meu filho já nasceu sabendo voar. Como assim? Como assim? Voar? É uma moça que nos conta. Oi, Ana, meu nome é Fulana, sou diabética tipo 1 e como advertência da minha médica endocrinologista, não podia tomar anticoncepcional, então usávamos preservativos. Até que um dia não nos prevenimos e nesse dia a sementinha do meu segundo amor, pois já tinha o meu primeiro motivo para viver, o Lúcio, veio, né? A sementinha veio, enfim. Ah, o Lúcio, lindo, amoroso, responsável, com seus 16 anos já. Sim, Ana, eu engravidei pela segunda vez aos 40 anos. A gravidez, entre altos e baixos, mas bem dentro do esperado. A gravidez foi entre altos e baixos, mas bem dentro do esperado. Animados, eu e meu amor, Fábio, começamos a comprar as coisinhas do meu esperado Gabriel, pois descobri com 4 meses a gravidez e achávamos que era uma infecção urinária, devido às dores e ao atraso menstrual. Mas Ana, a infecção tinha 2 perninhas. Minha querida Ana, aos 6 meses resolvemos comprar o berço e fomos a uma rede de móveis grande de uma cidade vizinha. Assim que coloquei os pés no chão para sair do carro, uma voz, não sei te dizer se era de homem ou mulher, disse: não vai adiantar. Ele não vai usar. Ele vai morrer. Ai, misericórdia. Ana, pensa como eu me senti. Tonta, desanimada, vontade de chorar, mas eu segurei. Compramos o berço que eu escolhi, lindo, branco. Fiquei dias pensando na voz e no que havia dito. Mas rezei e o sentimento passou. Bom, no 8º mês eu fui a uma consulta de rotina e o médico pediu para me internar, pois eu iria conhecer o meu segundo amor. Só que não. Ele disse somente que era hora dele nascer, nada mais. Assim, muito frio. E eu me apavorei no 8º mês, né? E eu me apavorei, pensei, nem a injeção para amadurecer o pulmãozinho ele deu, mas eu confiei. Internada pelo plano de saúde, a enfermeira veio ouvir o coração e estava normal. Meu marido ali do meu lado, descemos para a sala de cirurgia, a madrinha do Gabriel estava comigo. Senti ele se revirar dentro de mim e eu senti uma dor tão forte no peito, tipo estrelas, eu não sei explicar de outra forma. Foi feita a anestesia e começou a cirurgia. E a madrinha dele disse: estou vendo a cabecinha, nasceu! O que veio a seguir foi o silêncio mais barulhento do mundo. Comecei a rezar. Só vi o anestesista e senti um calor e adormeci. Acordei em uma sala morrendo de frio. Veio um rapaz e me levou em silêncio para o quarto, onde eu passava, tinha olhares tristes em minha direção. Eu não estava entendendo. Eu só perguntava pelo Gabriel. Era 5 da tarde e então a minha consciência foi voltando ao estado normal, a anestesia passando, ninguém me dizia nada, só diziam que ele estava na incubadora. Eu pedia foto e nada. Resolveram falar para os médicos que eu estava agitada demais. Foi onde recebi a pior notícia da minha vida. Meu filho nasceu sabendo voar. Agora eu entendi. Era exatamente 3 da tarde e eu só fui saber às 5 da tarde. Não pude ver, pois já tinha ido para a funerária. Que dor que me rasgava por dentro. Eu chorava, que o hospital quase todo ouviu. Bem, então fui para casa. Foram os piores 2 dias da minha vida. Os 7 primeiros dias,
foram os piores 2 dias da minha vida. Os 7 primeiros dias, quando foi a missa de 7º dia dele. Essa noite eu pedi a morte para Deus, pois não aguentava mais de tristeza. E foi nessa noite que Deus me mostrou seu amor por mim. Eu deitei chorando, adormeci assim como todo dia. Sei que essa noite eu tive um sonho lúcido. Eu sonhei que uma mulher de branco, como uma enfermeira, veio na minha direção e nos braços tinha um neném. E ela me disse: "Toma, olha, beija, cheira, é seu filho." E assim eu fiz. Após alguns segundos ela disse: "Agora me dê ele e siga sua vida. Você tem um filho lindo, um marido que te ama e precisa de você. O Gabriel vai estar aqui. Um dia você poderá dar o colo, o carinho que tanto você sente falta de não poder dar." E eu acordei mais aliviada. No outro dia eu pedi perdão por ter pedido a morte. Sei, Ana, que foi real. Depois, nos 3 meses seguintes, não lembro de nada, nem como tomei banho, nem quem me ajudou, nada. E um detalhe importante: 6 meses depois, me mostraram uma foto dele no berçário. Era o mesmo que eu vi no meu sonho. Eles arrumaram ele para eu ver caso um dia quiséssemos. Ok. Um beijo para você, muito obrigada. Eu sinto muito e, assim, a dor é horrível, mas esse sonho é aqueles sonhos que a gente sabe que não foi só sonho, que foi de fato um encontro, que foi de fato, assim, a espiritualidade acalmando e dizendo: tá tudo bem, né? E dando a oportunidade dela poder carregar, tocar o filho, como ela não pôde aqui, mas lá sim. Muito interessante isso, né? Bom, vamos para o próximo relato. Uma vida de amor e fé. É uma moça que nos conta. Olá, todos assombrados dessa e de outras galáxias, das dimensões infinitas e, obviamente, dos planos de Deus. O relato não terá nomes, apesar da vontade ser enorme de escrevê-lo, pois combinava tanto com a sua imensa doçura. Se trata da minha querida e amada mãezinha, que já partiu para trabalhar com crianças e sua música em outros universos. Ela era professora de música. Dizia sempre e com grande convicção: não existe educação sem música. Eu também sempre achei a música muito importante. Bom, amo essa sua frase, tão linda, que traduz o seu amor pela arte do seu ofício desde sempre. Começou, lembrando que estamos falando aqui de música, tá? Trabalhada, que eleva, não outras coisas. Bom, continuando aqui. Começou a lecionar muito novinha, ensinando canto, piano, fazendo teatrinhos com os seus amiguinhos e toda a vizinhança. Era uma católica fervorosa e super atuante e praticante. Mãe de 5 filhos tão levados e cheios de criatividade, conseguia conciliar inúmeras atividades, mesmo com tamanha prole para criar. De quebra, também adotou uma menina que lhe foi entregue pela própria mãe para que ela criasse e orientasse para o mundo. Tarefa essa cumprida. Na nossa casa, éramos então em número de 8 pessoas. Determinada, ela voltou aos seus estudos, que havia parado ainda cedo para se casar com meu pai e também porque tinha que ajudar nas despesas da sua casa quando solteira. Naquele tempo era tudo muito difícil, especialmente com a sua mãe viúva. Pois bem, quando meu irmão mais novo estava com 5 anos e já na escola, ela aproveitou e retomou seus tão sonhados estudos. Daí terminou o antigo curso de magistério, que correspondia ao 2º grau de hoje. Fez prova para o Conservatório de Música do Rio de Janeiro, concluindo a tão sonhada aptidão para dar aulas em um famoso colégio católico do seu bairro. Nele, sua música se imortalizou com a autoria do hino da escola, que é cantado até hoje na tal escola,
que se modernizou e ainda existe com muitos alunos. O hino é lindo, de uma simplicidade que toca o coração das crianças, adolescentes e professores que o cantam cheios de emoção. Sua vida é repleta de acontecimentos sobrenaturais, desde quando ela era muito pequenininha. Certo dia, quando ela tinha por volta de uns 4 ou 5 aninhos, mais ou menos, a sua mãe havia saído para buscar algumas verduras numa horta próximo ali da linha do trem e a deixou dormindo aos cuidados de sua irmã mais velha. Ela acordou, sua irmã não viu e ela saiu de fininho pela porta da rua para ir atrás de sua mãe, pois havia percebido que ela não estava em casa e sabia onde ela poderia ter ido, já que sua mãe costumava às vezes levá-la nessa tal horta. Um pequeno terreno baldio que passava pela linha férrea próximo da sua casa no subúrbio do Rio de Janeiro. Nesse dia, no caminho costumeiro, tinham aberto ali um enorme buraco na estradinha que levava a tal plantação onde sua mãe comprava legumes e verduras. Isso fez com que ficasse impossível ultrapassá-lo, tendo sua mãe que fazer outro trajeto recém-construído. Minha avó estava lá comprando as tais verduras e conversando com o lavrador quando ouviu a vozinha de sua filhinha ao longe. Seu coração disparou, pois sabia que sua pequena filha havia de alguma forma acordado e tinha ido atrás dela. A menina só sabia daquele caminho e com certeza poderia cair no tal buraco. Sua mãe, aos berros, falou para ela ficar parada. Ficou apavorada, pois sua filha iria cair no buraco. Começou a gritar por Nossa Senhora, pedindo proteção. Quando minha mãe, toda alegrinha e sorridente, surge pelo tal caminho que continuava depois do buraco, intacta, encontrando sua mãe e o tal agricultor. Ambos estavam atônitos e de olhos esbugalhados de pavor, mas ao vê-la sã e salva, não tinham a menor ideia de como ela havia conseguido passar pela tal gigantesca cratera. Sua mãe correu para abraçar sua pequena e, chorando, perguntou: "Como você passou pelo buraco?" E minha mãe, sorridente, respondeu: "O moço me pegou no colo e voamos, mamãe." Minha avó chorava abraçada com ela, agradecendo, mas sem a menor noção do que havia realmente acontecido. Nesse mesmo dia, foram mais tarde até na missa das 6, pois minha avó queria agradecer pela vida da sua filha querida. Ela era muito católica e queria comungar e agradecer ajoelhada na sua paróquia. Lá, minha mãe, ao ver a imagem de um enorme santo em um altar, apontando com seu dedinho, falou: "Mamãe, foi esse moço que me pegou no colo." E era nada mais, nada menos do que Santo Antônio. Assim nasceu a enorme devoção da minha avó e da minha mãe para com o santo. Mamãe me contava isso com seus belos olhos verdes brilhando. Nunca se esqueceu dessa lembrança. Mesmo no auge dos seus 92 anos, ainda repetia a mesma história, contada da mesma forma. Ouvi inúmeras vezes esse relato de sua tenra infância e sempre me encantava com seu mágico vôo nos braços de Santo Antônio. Sua vida foi marcada por inúmeros relatos de fé e amor à sua religião. Um outro eu vou contar também, pois eu acho especialíssimo e muito surpreendente. A minha mãe tinha umas dores na coluna vertebral que, com o passar dos anos, foram ficando cada vez piores, causando uma assimetria óssea no seu corpo. Já com seus 80 e poucos anos, certa noite, ela já estava viúva e morava com meu irmão, solteiro, que nessa noite não estava em casa. Ela se encontrava deitada em sua cama e sozinha no seu apartamento. Chorava de tanta dor e apenas rezava o seu rosário inúmeras vezes, na esperança que as dores se fossem. Não queria causar preocupação na família em plena madrugada, telefonando e tal. E dessa forma chorava de dor, sozinha na sua cama. A dor era tamanha que ela pedia forças a Jesus numa oração silenciosa e resignada. Quando de repente, na escuridão do seu quarto, ela viu aparecer uma luz muito brilhante. Ana e assombrados queridos, tive que parar aqui para chorar de emoção com essa lembrança dela me contando. Parece que eu tô vendo a cena em alta definição. Meu corpo todo arrepiado,
do jeito que sempre fica quando eu conto esse relato para alguém. No meio daquela luz linda, brilhante, meio azulada até, feito uma névoa, aparece uma única mão, como que feita de luz. Essa mão vai de encontro ao seu ombro dolorido, com tamanha suavidade, passa para suas costas e sai, em questão de segundos, segurando uma enorme massa de tecido vivo, muito vermelho, e depois some. Instantaneamente cessa toda a sua dor, como por mágica. Nunca mais ouvi a minha mãe reclamar de dores na sua coluna até o final dos seus 92 anos, quando ela se foi para as paragens celestiais. Jesus é o médico dos médicos. Tem seus amigos trabalhando incessantemente em curas inexplicáveis. Eu creio que algum médico do espaço veio e operou minha mãe. Ela, na sua inquebrantável fé, dizia que era o Espírito Santo. Termino aqui esse relato deveras emocionada, em lágrimas, mas muito feliz por poder compartilhar com todos os assombrados um pouquinho da vida da minha mãe, que sempre deu seu testemunho de amor a Deus, a família e a sua igreja. Muito obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. Desejo a todos os assombrados muita luz, amor, alegrias e música. Paz e bem, como minha mãe sempre dizia, ela diz aqui. Beijo para você. Olha só, que legal, assim, meu. Gente, duas coisas assim que... O quê? Santo Antônio pegou ela no colo e atravessou o buraco voando. E aí a mão sai assim do meio da luz e tira o negócio dela, ela nunca mais sente dor. Agora me fala, gente, essas coisas não existem? Muito bom, muito bom. Olha, vamos para o próximo relato. Deixa eu só ver uma coisinha aqui e uma coisinha aqui. Beleza, agora sim vamos continuar aqui. Próximo relato, o amor de uma mãe é o milagre de Deus. É uma moça também que nos conta. Olá, Aninha, tudo bem? Meu nome é Fulana, porque eu já sei que você vai me chamar de Fulana. Já adianto que o relato é um pouco longo, mas tem detalhes que não dá para deixar passar. Eu quero contar um relato que não é assustador, mas tem fatos que para mim são verdadeiros milagres de Deus. E também uma prova do amor e do empenho de uma mãe, no caso, eu. No ano de 1996, nasceu a minha segunda filha, que aqui vou chamar de Mariana. Ela adorava esse nome, colocava em todas as bonecas que tinha. Foi uma gravidez muito difícil, passei praticamente toda a gestação tomando Gatorade, comendo bolacha salgada, era a única coisa que eu conseguia manter no estômago. Eu achava que depois dos 3 primeiros meses, ia sair comendo tudo que via pela frente, como normalmente acontece, né? Engano meu, eu me sentia fraca, desmaiava na rua, no ônibus, em qualquer lugar. Toda semana eu estava no hospital tomando soro e ficando em observação. Eu tô contando tudo isso porque lá na frente você vai entender que pode ter ligação com o que aconteceu depois. No dia 21 de janeiro de 1996, nasceu a minha linda. 3,2 quilos, 47 centímetros. Grande e gordinha, parecia um fofão. Eu não entendi como conseguiu nascer tão grande se eu mal comia. Ela pegou os seus nutrientes e você que ficou sem. Apesar disso, nasceu saudável. Só que não gostava de comer. Só queria leite e mais nada. Depois de 6 meses, tentei suco, papinha, sopinha e nada. Começou aí o meu dilema. Ela vivia gripada, com conjuntivite. Um dia na creche, já com 1 ano e pouco, eu peguei uma tia, chamando ela de remelenta. Ana, que ódio! Quase voei no pescoço dela. Mas eu precisava trabalhar, então eu deixava minha filha lá. Falei o que ela precisava ouvir. Quando ela comia alguma coisa, vomitava. Foi uma luta. Eu e meu marido vivíamos correndo com ela de madrugada para o pronto-socorro e ninguém descobriu o que ela tinha. Minha vida era só chorar. Antes dos 2 aninhos, começaram a aparecer feridas horríveis.
nas costas, no rosto, nas pernas, nos braços, até na boca. E só aumentavam. Um dia, saindo do médico, eu comprei uma pipoca doce, dessas com corante vermelho. Meu Deus, Ana. A menina começou a inchar tanto que os olhos fecharam. Corri para o hospital e ela ficou internada 1 semana fazendo exames. A única coisa que me disseram é que ela era alérgica a corante. E só. Nada de diagnóstico, de tratamento, nada. As convulsões eram tantas. Ela saiu do hospital sem diagnóstico. Vida que segue, né? As febres já tinha até perdido a conta. Sempre de madrugada. Ela estava cheia de feridas. As outras crianças tinham medo de chegar perto dela. E acho que as mães também. Que tristeza. Na creche, até esvaziaram o poço de areia, alegando que poderia ser cocô e xixi de gato. Antigamente, as creches tinham esses espaços para brincar, né, de areia. Mas teve um dia, uma convulsão tão terrível, que voltamos ao hospital. Fizeram vários exames e, enfim, descobriram anemia. Mas uma anemia tão grave que estava evoluindo para leucemia. Você acredita nisso, Ana? A anemia estava matando a minha filha. Ela era tão pequena, tão frágil. Resolvi levá-la para casa, mesmo contra a recomendação médica. Tive que assinar um termo de responsabilidade. Eu sabia que se deixasse no hospital, ela pegaria uma infecção, poderia morrer. Chorando, perguntei para a médica o que eu poderia fazer em casa. Ela, com muita paciência, disse: você não pode dormir. Se ela tiver uma convulsão à noite e você não perceber, ela pode morrer. Voltei para casa. Minha vida virou cuidar, orar e chorar. Eu dormia sentada no sofá com ela no colo. Qualquer respiração mais forte eu acordava. Ela já tinha 2 anos e alguns meses. Foi então que eu tive uma ideia. Tudo que eu sabia que ajudava com anemia, eu fiz. Fígado, espinafre, beterraba, tudo. Peguei uma panela de ferro emprestada da minha mãe e fazia toda a comida dela ali. Botava tudo no liquidificador, colocava numa seringa e fazia ela engolir. Fazia massagem na garganta dela para ela não vomitar. Às vezes não funcionava, mas eu insistia. Depois de 1 mês nessa luta, as feridas começaram a secar. Parecia milagre. Ela começou a ganhar peso. A cor voltou, porque ela estava amarela, Ana. Voltei ao hospital para repetir os exames. 15 dias depois, voltei na médica. Ela olhou e perguntou: o que você fez? Porque a Mariana não tinha mais nada. Foi aí que a médica me contou que queria deixá-la internada porque achava que ela ia morrer. Naquele momento eu desabei. Eu tive que ser socorrida. Ana, ela queria internar minha filha só para eu não vê-la morrer? Foi Deus. Foi Ele que me deu sabedoria. Ele ouviu as minhas orações. A oração de uma mãe desesperada vale muito. E a intenção da mãe colocada na comida também. Eu diria. Né? Aquela fé, aquela forcinha a mais ali nos alimentos corretos e também para a gente ver como a alimentação é importante. Eu diria que ali a junção da fé, da intenção de mãe colocada no alimento, da mesma forma acho que a gente coloca maldição, eu não, mas que as pessoas colocam maldição e coisa, intenção ruim numa comida magiada, que a gente tanto vê nos vídeos de Maledite, o contrário também acontece. Tanto amor, cura numa comida, principalmente de uma mãe para uma filha, nesse, né? O poder que aquilo tem de você passar coisa boa ali, né? Nos alimentos e a fé e todo o amor. Bom, é o que ela diz aqui. Ele ouviu as minhas orações. A oração de uma mãe desesperada vale muito. Hoje o meu óbito, entre aspas, tem 29 anos. Uma mulher linda que trabalha nos Estados Unidos. Come mais do que tudo. Tenho até que falar para ela dar uma maneirada. E esse foi o meu relato. Desculpa pelos erros, não é culpa do celular, não. É que eu erro mesmo.
Não tem nada de sobrenatural, eu diria, não teria tanta certeza assim. Mas eu sei que Deus fez um milagre. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. E é isso que eu falo, que Deus, a espiritualidade, também trabalha através de nós. Sabe aquela intuição, aquela coisa, vou fazer isso. Não sei, me deu um estalo e pensei em tal coisa. Me deu um estalo e vou fazer isso. Assim também é com os médicos. Eu já escutei muita história de médico que tá lá tudo tentando, né, em algum caso, com algum paciente, de repente vem uma coisa assim, tipo, vou investigar tal coisa, vou pedir um exame tal, e ali consegue diagnosticar para conseguir ajudar. Então tem muito dessa inspiração que eu digo aí, divina, é o que eu acredito, né? Cada um acredita em uma coisa, mas muito bom. É assim, a oração de uma mãe por um filho é muito poderosa, né? Não falo que praga de mãe, a gente pega o lado ruim da coisa, né? Praga de mãe, não pega o outro lado bom, a bênção, o amor também, né? Bom, vamos para o próximo relato, que é a visita da minha mãe. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Mateus, crianças, pets e assombrados. Eu sou a Flor Sonhadora. Como comentei no outro relato, que era sobre o falecimento da minha mãe. Depois que ela faleceu, o meu irmão, que vivia viajando, conseguiu um emprego perto de casa e passou a morar comigo. Trouxe também a namorada para morar junto. Eu vivia muito triste. Um dia, à tarde, depois do almoço, a namorada do meu irmão se deitou na cama e eu fui descansar na rede da sala. Acabei dormindo e sonhei com a minha mãe. Ela estava sentada na calçada e pela fresta da janela eu via só a cabeça dela e pensava: como assim? Mãe morreu e tá lá fora sentada? De repente ela se levantou, entrou em casa, passou por baixo da rede e eu perguntei: mãe, a senhora ainda sente dor? E ela respondeu: sim, dói tudo. Então foi pro quarto e deitou no cantinho onde ela gostava de deitar. E eu acordei na hora. Corri pro quarto para contar para a namorada do meu irmão. Mas quando eu cheguei, eu vi o lugar onde a minha mãe costumava deitar com a marca assim do corpo afundada, como se alguém tivesse acabado de sair dali. A namorada dele estava dormindo do outro lado da cama. Eu fiquei chocada. Aquilo não foi só um sonho. E você acha que acabou? Mal começou. Numa noite eu estava sozinha em casa, meu irmão tinha saído para o bar e a namorada dele foi para casa da mãe. Tranquei a porta com a única chave que tínhamos. Guarde esse detalhe. Apaguei as luzes e fui dormir. Logo ouvi o barulho da chave girando do lado de fora. Alguém entrando, limpando os pés no tapete e tal, e eu fiquei ali imóvel, congelada de medo, né? Ouvi os passos no corredor, chutando um plástico barulhento. Com medo e tudo, eu acendi as luzes. Olhei embaixo da cama, no corredor, não vi nada. Corri para cima da cama tremendo. E aí eu ouvi a voz da minha mãe, baixinha, dizendo: vai buscar teu irmão no bar. Na hora eu me arrepiei. Não, na hora eu me preocupei. Eu achei que podia estar acontecendo alguma coisa com ele. De repente ouço ele batendo na porta, pedindo para abrir. Fui abrir e estava tudo exatamente como eu deixei, trancado com chave. Contei tudo para ele, que mesmo bêbado, disse: Deus me livre, não me conta essas coisas, senão eu não durmo. Aí nós fomos dormir e naquela noite não aconteceu mais nada. Uns dias depois o meu tio apareceu e falou: nega, se arruma que 7 horas da noite eu vou te pegar. Eu vou ser padrinho num casamento e quero que você vá comigo. Me arrumei, ele passou, fomos ao casamento. Foi tudo ótimo e depois ele disse: quer dormir lá em casa? E eu respondi: eu vou dormir em casa mesmo. Eu não gosto de deixar a casinha da mãe sozinha. Parece que eu tô, deixando ela sozinha também. Ele entendeu e me levou. Cheguei por volta das 11h30 da noite. Tomei um banho, esquentei um leite e fui me deitar. Antes de dormir, eu tirei o relógio da minha mãe, aquele de pulseira, e pendurei na cabeceira da cama, que era em formato de coração. Uma cama encomendada pelo meu pai como presente de Dia das Mães.
Eu olhei, faltava 3 minutos para meia-noite. Tudo ficou em silêncio. E mais uma vez ouço a chave girando, os passos entrando, limpando os pés no tapete. Dessa vez, ela se sentou na cama, colocou as mãos nas minhas costas e eu estava de bruços, e beijou a minha nuca. Depois saiu de mansinho. Na hora que ela saiu, eu consegui me mexer. Mas como eu sou medrosa, eu não consegui mais dormir. Esse beijo da minha mãe aconteceu várias vezes. Sempre era igual. Eu acordada, às vezes lavando o prato, e começava com a chave girando, os passos no tapete, os passos no corredor, e aí ela chegava. O que vocês acham disso? Deixem as suas opiniões nos comentários com respeito, por favor. Agora eu vou contar um bônus aqui para os assombrados. Eu sou nordestina, nascida no Ceará, e hoje eu moro no Rio de Janeiro. No Ceará, temos o costume de fazer uma renovação em casa. O que é renovação? Para quem não sabe, é uma oração feita por alguém da Igreja Católica, com um convite a vizinhos, amigos e família. Depois tem comes e bebes. A casa é pintada, reparada, tudo para ficar linda pro dia da renovação. Olha só. A data é escolhida pela dona da casa. Minha mãe sempre escolhia o aniversário de casamento dela para comemorar. Levava isso a sério, caprichava muito. Era um dia feliz para ela. Quando ela faleceu, eu pensei, só porque ela morreu, eu não vou deixar de fazer a renovação. Fui atrás de tudo. Comprei tinta para as portas e paredes, fiz bolos, biscoitos amanteigados, refrigerantes, tudo sozinha. Meu irmão, mesmo sendo o único homem da casa, não ajudou. Mas tudo ficou maravilhoso. Fui dormir e no dia seguinte acordei com o barulho de passarinhos e uma claridade linda. Quando abri os olhos, eu não acreditei. Minha cozinha estava cheia de passarinhos de todas as cores, voando por lá. Eu senti que era a forma da minha mãe me agradecer. Eu fiquei emocionada. Senti que estava fazendo a coisa certa. Ah, e tinha o meu gatinho, que eu ganhei de um namorado na época. Ele vivia grudado comigo. Quando as pessoas começaram a chegar, ele ia até cada uma e se enroscava nas pernas, como se estivesse recepcionando. Na hora da oração, ele se sentou, ficou olhando para as imagens dos santos igual todo mundo. As pessoas olhavam para ele, se entreolhavam, achando tudo muito estranho. Depois da oração, eu chamei todo mundo para o lanche. O gato correu na frente, sentou numa cadeira e encostou a cabeça na mesa, olhando para o bolo. Coloquei um pratinho para ele também, para comer com todo mundo. E aí, assombrados, o que vocês acham da atitude do meu gatinho? Será que era influência da minha mãe, querendo recepcionar as pessoas através dele? Deixem as suas opiniões nos comentários, eu vou ler todos. Comentem com respeito, por favor. E esse foi o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada, menina. Olha só que legal. A espiritualidade, a mãe do lado de lá vindo. Que legal. O gato, não sei, gatos são misteriosos, né? Ela atuando através do gato, o gato entende, não sei, gente, não sei realmente. Mas muito interessante. Próximo relato. Ela já sabia que ia morrer? É um moço que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar um relato diferente. Não tem aparições nem vultos no meio da noite, mas tem algo que mexeu muito comigo. A sensação de que uma senhora sabia que estava prestes a partir. A mãe do meu primo faleceu recentemente. Era uma mulher doente, com a saúde já muito fragilizada. Tinha pressão alta e outros problemas. E mais para o fim da vida foi diagnosticada com esquizofrenia. O comportamento dela era difícil, assustador em alguns momentos. E por isso ela vivia mais isolada, com o apoio apenas da família. Para você ter uma ideia, quando eu era criança, ela foi até a minha casa atrás do filho dela, o meu primo, jurando que tinha escutado a gente mandando ela se... jurando que tinha ouvido a gente mandando ele se calar, mesmo ele estando viajando com uma tia. Eu tinha só 7 anos, mas eu nunca esqueci o medo que eu senti.
Em casa evangélica dos anos 90, qualquer coisa fora do comum era logo vista como coisa do diabo. Com o tempo, meu primo construiu um quartinho nos fundos da casa só para cuidar dela de perto. Ele sabia lidar com os surtos, com as crises, mas as idas ao hospital se tornaram frequentes e houve uma internação em especial que quase terminou em despedida. Os médicos avisaram que não havia mais o que fazer. Só que do nada ela melhorou. Tão de repente quanto piorou. Teve alta e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Mas o mais surpreendente aconteceu dias antes de sua morte. 3 dias antes de falecer, ela olhou para a esposa do meu primo e disse com todas as letras: Fulana, eu vou morrer logo. Infelizmente, não vou chegar até o Dia das Mães. A esposa dele, é claro, tentou tranquilizá-la. Que é isso, dona Ciclana? A senhora ainda vai viver muito. Ela só respondeu com um sorriso. Depois disso, algo estranho aconteceu. O meu primo, por conta da correria do dia a dia, decidiu levá-la para uma casa de repouso. Algo que ela sempre detestou, que rejeitava com todas as forças. Mas dessa vez, ela ficou animada. Aceitou na hora. Disse que queria ir logo. Ele até falou: Mãe, se a senhora não gostar de lá, me avisa que eu te tiro de lá na mesma hora. Mas ela parecia tranquila, em paz. No dia seguinte, ele a levou para conhecer o lugar. Ela foi super simpática, falou com todo mundo, comeu tudo que ofereceram e à noite, ao invés de dormir cedo, como sempre fazia, ficou horas conversando com uma enfermeira. Contou a vida inteira dela, como se estivesse se despedindo. E aqui entra o que a enfermeira contou depois. Por volta de 1h da manhã, ela disse que ia dormir. Mas antes, a enfermeira perguntou se ela aceitaria uma oração. E pela primeira vez ela aceitou. Não só aceitou, ela orou junto. Para quem nunca gostou desse tipo de coisa, isso foi no mínimo curioso. A enfermeira levou até o quarto, ela se deitou e a equipe começou as checagens de rotina que acontecem de 20 em 20 minutos. E foi aí que perceberam algo errado. Ela estava com a respiração irregular, suando muito e não acordava. Chamaram a ambulância. A glicose estava baixíssima, em torno de 40 miligramas por decilitro. Acho que é isso. Ela desmaiou, se engasgou com a própria saliva e isso foi parar nos pulmões. Foi levada ao hospital e entubada, mas não acordou mais. Com o pulmão comprometido, histórico de doenças e o corpo já cansado, ela não resistiu. Mas o que mais me marcou foi isso. Ela sabia que o fim estava próximo e de algum modo parece que fez as pazes com a vida e com a morte. Aceitou ir para onde nunca quis, aceitou uma oração, contou sua história, sorriu e partiu, em paz. E aí a gente pensa, no último dia, nas últimas horas, a gente podia pensar nessas coisas e tentar fazer tudo isso antes, não é? Ela fez ainda enquanto era tempo, mas nas últimas horas. Não sei se veio porque diz que ela foi diagnosticada com esquizofrenia também e tal. Talvez ela tivesse ali meio perturbada e tudo mais, né? Saúde, enfim. Mas assim, talvez nesse momento tudo tenha se tranquilizado na mente dela, como se ela tivesse tido uma clareza nesses últimos momentos, justamente para ela se acertar com a vida, como ele disse, né? Teve como que eu posso dizer? As perturbações da mente dela, principalmente, ou até do corpo, né? Porque de repente ela melhorou, né? Parecia que não tinha nada, mas tenha sido tirado dela para ela ter esses últimos momentos de forma lúcida, com compreensão e bem,
né? Interessante isso. E sim, muitos relatos falam de pessoas que não sei como ou de certa forma sabem quando vão partir, ou tem uma ideia ali próxima. Como ela disse, eu não chegarei no Dia das Mães. Como ela sabia? Será que é uma intuição? É uma coisa que vem lá de dentro? Alguém avisa? Não sei. Vamos para o próximo e último relato de hoje, nesta coletânea temática, só com relatos relacionados a mães ou Dia das Mães, que é este. Fui para outro plano astral? É uma moça que nos conta. Olá, assombrados, olá, Ana. Como sei que vocês vão me chamar de fulana, então nem vou dizer o meu nome verdadeiro. Sou a dona do relato Minha Mãe Aceitou a Sua Morte, que foi contado aqui no canal no Dia das Mães do ano passado. E hoje venho trazer mais uma história também relacionada a ela. Então vamos lá. Quando a minha mãe faleceu, eu acabei contando para ela em sonho o que tinha acontecido, que ela tinha partido. A partir disso, coisas mais sobrenaturais começaram a acontecer. Eu comecei a ter sonhos lúcidos com mais frequência, e em todos os sonhos em que ela aparecia, ela ficava parada, imóvel, me encarando, até que eu me desse conta de que estava sonhando. Era impressionante. Podia ser o sonho mais sem pé nem cabeça do mundo, mas quando eu a via, eu parava tudo e só ficava olhando. E então percebia: isso é um sonho, né? E aí minha mãe falava: sim, você está sonhando. E era a partir dessa confirmação que as conversas começavam. Ela perguntava como eu estava, dizia que sentia saudades, às vezes me alertava sobre amizades que não eram boas para mim. Ana era impressionante. Tudo o que ela dizia em sonho fazia sentido na vida real. Comecei a perceber que aqueles sonhos não eram só sonhos. Uma vez, em uma dessas conversas, uma luz branca muito forte saiu da porta do meu quarto e era tão intensa que doía os olhos. Eu tentei olhar, mas não conseguia. Peguei no braço da minha mãe e perguntei: Mãe, por que você não me avisa logo que eu tô sonhando? Sempre fica parada me encarando e só depois que eu percebo. Aí o tempo passa e não conseguimos conversar direito. Se você me avisasse logo de cara, tudo seria mais fácil. Aí ela me olhou com tristeza e respondeu: eu não posso te dizer. Não me é permitido. Isso precisa partir de você. O máximo que eu posso fazer é te olhar fixamente, esperando que você perceba. Que coisa! Desde então eu prometi para mim mesma que iria prestar atenção em cada detalhe dos meus sonhos. E um detalhe importante também. Sempre que eu tinha esses sonhos, eu acordava esgotada, como se nem tivesse dormido. Era um cansaço estranho, pesado. Bom, os dias foram passando e eu parei de sonhar com ela. Me sentia mal, me culpava muito pela morte dela. Achava que não tinha cuidado o suficiente, que era minha culpa ela não estar mais aqui. E quanto mais eu não sonhava com ela, mais eu me sentia culpada. Será que ela perdeu a permissão de vir até mim? Foi por causa da pergunta que eu fiz? Ou será que eu não conseguia mais relaxar o suficiente, por isso ela não vinha mais? E a saudade me matava. Até que depois de meses, eu estava deitada assistindo um filme e me deu um sono muito forte. Achei estranho, porque eu estava com insônia e só conseguia cochilar depois das 3 da manhã. E ali era só 8 horas da noite. De repente eu apaguei. E quando dei por mim, acordei, entre aspas, acordei no portão da minha casa. Ou não é entre aspas, sei lá. Ah, não, aqui ó, atenção, eu acordei dentro do sonho. Então é isso mesmo. Foi como se eu tivesse fechado os olhos em um plano e aberto em outro. Minha casa fica num terreno com declives. O meu pai construiu 5 casas no mesmo quintal. Antes todas eram alugadas. A casa que eu morava era a 4ª, lá embaixo. Então é assim, tem uma casa no nível da rua, aí uma escada para baixo leva a 2ª casa, outra escada para a 3ª e 4ª, outra escada para a 3ª e 4ª casa e mais uma escada para a 5ª casa.
Hoje todas estão desativadas, menos a quarta. Por isso, quando anoitece, o quintal vira um breu. A única luz que clareia tudo é a da minha cozinha. Voltando ao sonho, eu estava no portão, olhei para o quintal e vi tudo escuro, mas dava para enxergar os degraus por causa de uma claridade estranha, como se tivesse uma lua iluminando. Sei do que você está falando, é uma luz azulada, é tudo escuro, mas não é totalmente escuro. É tudo escuro como com uma pequena iluminação da lua, algo assim. Comecei a andar. Quando desci a primeira escada, eu senti uma vontade enorme de olhar para trás. E quando olhei, eu me assustei. Eu vi minha mãe, mas ela estava diferente, muito pálida. Mesmo assim, eu a reconheci na hora. Subi de volta correndo até ela. E quando cheguei perto, eu senti seu cheiro. Passei a mão no rosto dela. Eu senti, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu senti a sua pele gelada, macia. E eu disse: mãe, eu tô com tanta saudade. Ela respondeu com uma lágrima escorrendo no rosto: eu também, filha. Então eu me virei de costas e desci novamente. Cheguei até a segunda escada, aquela que dava acesso direto à porta da minha casa. Agora a única luz no quintal era a da cozinha. Olhei para cima esperando vê-la ainda lá, mas ela já tinha sumido. Fui tentar abrir a porta, mas não conseguia. Meu braço não levantava. Eu estava travada. A porta era de alumínio e dava para ver tudo lá dentro. Eu via a minha casa perfeitamente, mas eu não conseguia entrar. Foi então que eu ouvi uma voz grossa. Eu não vi ninguém, eu só ouvi, dizendo assim: aqui você teve a permissão para ver sua mãe, mas também vai ver tudo o que tem aqui. Ana, nessa hora eu gelei. Eu senti na espinha que eu poderia ver algo muito ruim. Eu senti a presença de coisas ali. Fechei os olhos na hora e sentia como se muitas pessoas estivessem ao meu redor. Eu sentia elas passando, parando e me observando. Se eu abrisse os olhos, eu sabia que eu veria criaturas horríveis. Eu sentia isso e eu estava com muito medo. Comecei a repetir mentalmente: eu preciso acordar, eu preciso acordar, eu preciso acordar. E quando dizia isso, tentava abrir os olhos, mas na cama. Sim, Ana, eu sentia o meu corpo deitado na cama enquanto a minha alma estava lá no quintal. É a explicação mais lógica que eu consigo dar. Eu já sentia o meu corpo tentando se mexer, forçando os olhos a abrir, mas não conseguia. Na minha cabeça eu pensei: pronto, fiquei presa aqui. Então comecei a implorar a Jesus. Eu repetia: Jesus, me ajuda a acordar. Jesus, me ajuda a acordar. Jesus, me ajuda a acordar. E aí eu acordei. Acordei num pulo, sentada na cama, puxando o ar como se tivesse ficado sem respirar. Meu corpo doía como se eu tivesse apanhado. Fui olhar pela janela e aí foi o maior susto. Tudo isso, Ana, que eu te contei, durou uns 10 minutos. Foi só o tempo de ver minha mãe descer, tentar abrir a porta e tal. Eu juro, não passou disso. Mas quando eu olhei o relógio, era 7 da manhã. Eu tinha dormido das 8 da noite até as 7 da manhã. Um sono que eu nunca tive antes e parecia só um cochilo. Levantei, fui pro quintal, olhei tudo. Tava normal, mas eu sabia que aquilo tinha acontecido, só que não foi nesse plano. Depois disso, eu fui num terreiro. Era dia de toque de Exu. Conversei com um Exu da casa e ele me confirmou que foi real. Disse que eu desejei tanto ver a minha mãe que ela veio, mas em um dos lugares mais perigosos possíveis, e que eu precisava me cuidar espiritualmente porque eu não deixava ela seguir os planos dela. Cada vez que eu chorava ou pensava nela, eu a puxava de volta. Por isso que ela surgiu ali, naquele local não tão seguro, não tão legal e pálida, né? Não estava muito boa a situação ali, né? Mas como a filha que ficava: tô com saudade, eu quero te ver, eu quero, né?
Isso impede, não é bom nem para lá nem para cá. Bom, depois disso tive muitos sonhos lúcidos, mas agora era com seu Zé Pilintra. Ele sentava comigo, conversava, me aconselhava, enxugava as minhas lágrimas, até que mais uma vez eu fui parar naquele lugar, naquele submundo. E o medo voltou. Comecei a gritar por seu Zé, pedindo que me tirasse dali. Então ele apareceu com seu terno vermelho, branco e vermelho, enfim. Se abaixou onde eu estava deitada e me disse: filha, eu estou aqui te protegendo, mas você precisa aprender a se proteger também. Nem sempre eu vou conseguir te tirar do buraco que você mesma cava com seus pensamentos. Ele falava com firmeza, mas com um carinho que eu nunca tinha sentido de mais ninguém, só da minha mãe. Enquanto ele falava, o lugar ao meu redor parecia se desfazer, como se tudo estivesse se desintegrando feito poeira, sendo levada pelo vento. E o Zé continuou: a saudade é forte, eu sei, mas tem coisa que precisa ficar no plano que pertence. Você ainda tem caminho, ainda tem missão aqui. E ela, a sua mãe, também tem. O amor não morre, minha filha, mas ele não pode ser corrente. Não pode prender. Naquele momento eu senti uma paz diferente. Como se finalmente alguém tivesse me explicado aquilo que o meu coração gritava, mas que a minha mente nunca conseguia entender. Ele passou a mão no meu rosto, me deu um beijo na testa e disse: agora vai, e acorda leve. Foi aí que eu acordei. Diferente das outras vezes, dessa vez eu não acordei com dor, nem sufocada, nem assustada. Eu acordei chorando, mas era um choro de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava mais presa àquele lugar escuro e que a minha mãe também não estava. Depois disso, passei a cuidar mais do meu espiritual. Comecei a fazer firmeza para Zé, a rezar mais, a parar de me culpar por coisas que estavam além do meu controle. E os sonhos com a minha mãe diminuíram, mas quando acontecem, são calmos. Ela está bem, eu sei disso agora. Talvez eu realmente tenha ido para o outro plano astral, mas o mais importante é que eu voltei com um recado. A saudade pode ser ponte, mas nunca prisão. Obrigada por me ouvirem, Ana e Assombrados, que meu relato possa ajudar quem está aí, perdido entre planos, lembranças e culpas. E que a gente nunca esqueça, o amor verdadeiro nunca se despede. Ele apenas muda de lugar. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente, porque assim, uma pessoa compartilhando a sua experiência com as outras, isso pode ajudar muito, sabe? Dar uma clareza para alguém, um entendimento, ou só realmente compartilhar a experiência, falar, olha, isso aconteceu comigo, assim, então... Ai, perdão. Então, muito legal a experiência dela. Ensina a gente, né, as palavras do seu Zé ali, muito sábias, e é isso mesmo. Vamos ficar pensando nisso agora. Bom, pessoal, esses foram os relatos de Dia das Mães, aqui envolvendo mães e Dia das Mães, enfim, que vocês tenham todos um feliz Dia das Mães, ok? Um grande beijo, ai que susto, e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui, tchau, tchau.